Olá para você que nos acompanha em mais uma edição do Talking DI. Hoje nós conversamos com o secretário de Obras e Infraestrutura Urbana e Rural aqui de Chapecó, o Luiz Paulo Carraro, e a gente vai conversar um pouco sobre as prevenções contra o El Niño. Então seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado pela oportunidade do Diário do Iguaçu. Mais uma vez a gente está vindo aqui para falar dos trabalhos realizados pela Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana e Rural também. Obrigado pela oportunidade. Estamos aí para falar de um serviço que a gente já começou quando tínhamos aí que os nossos meteorologistas anunciavam que teríamos aí a partir do mês de agosto deste ano. Começamos lá em janeiro a intensificar o trabalho. Vínhamos fazendo já esse trabalho de limpeza dos córregos e também das tubulações do nosso município. E de janeiro em diante a gente intensificou ainda mais esse trabalho para fazer com que nos períodos chuvosos, que seria isso que o pessoal está comentando, né? Sim. A gente não tenha transtornos maiores aqui dentro do perímetro urbano e também na nossa área rural do nosso município. Sim, então quais foram as principais medidas que vocês tomaram então em janeiro, nesses períodos? As medidas de limpeza de todos os córregos da nossa cidade, com duas empresas terceirizadas, né? Uma que trabalha dentro dos nossos córregos, tanto manual quanto com maquinários, e também uma empresa, um hidrojato, que é um caminhão contratado também, que também faz a limpeza das bocas de lobo, para que a gente não precise, quando tem uma trancada, a gente fazer abrir toda a via para fazer a desobstrução. Então, esse caminhão é um caminhão especializado para isso, ele vai até onde não tiver um tubo quebrado. Se não tem, ele vai de uma boca até a outra boca, com equipamento que vai por dentro, vai limpando tudo, tira toda a terra, o barro, o que tiver dentro ali, daí a gente não precisa estar cortando toda a rua. É um trabalho que agiliza o trabalho, melhora a qualidade também das nossas vias e não temos problemas de alagamento. Sim, então ali a gente já estava conversando na estrada rural, então vocês também já estão trabalhando com isso, né? Todas as vias rurais também, com novas tubulações, já tinha muitas, né? E ainda agora intensificamos mais as tubulações para não deixar a água correr, como temos muitas estradas ainda que são muito íngreme, né? Muito descida ou subida, então a gente precisa tirar ela para não deixar ela correr muito tempo na estrada, tirar fora da estrada ou no meio de uma lavoura, de um mato, ou no meio de uma invernada ou potreiro, como quer que seja, né? Para ela não ficar muito tempo, correr muito, aí ela faz muita valeta, chega em alguma altura, tem um galho no meio da valeta, tranca, acaba estragando toda a estrada. E como nós temos também o transporte escolar que faz esse trabalho do dia a dia, todos os dias, né? A gente precisa dar condições em épocas chuvosas e dias de chuva para que as crianças não faltem na escola. Sim, então como que vocês identificam, né, antes ali o local que vocês vão realizar esse trabalho antes das chuvas? Tem vários locais que as nossas equipes já temos funcionários de muitos anos na prefeitura, então eles acompanham esse trabalho do dia a dia. Então a gente procurou agora também aproveitar esses funcionários para fazer com que a gente... E nos dias de chuva, as nossas equipes eles vão para as estradas, tanto na estrada quanto nas ruas, para olhar, para ver se onde foi feito deu certo e onde não foi feito, de que forma precisa ser feito. Então, a gente quer agradecer os colaboradores da prefeitura, todos as terceirizadas e os nossos colaboradores, que são os nossos cargos comissionados e também os cargos de carreira, têm nos auxiliado muito, têm trabalhado muito nesse período aí, para nós não termos grandes problemas aqui dentro do perímetro urbano e também nas nossas vias rurais. Sim, então vocês também já analisam algum problema que já está ali há muito tempo para já, né, minimizar os impactos? Com certeza, esse trabalho a gente vem fazendo sempre, né? E sempre procurando melhorar. Havia em alguns pontos tubulações que eram menores, né? Agora a gente substituiu também, né, muitas por maiores, dentro do perímetro urbano, onde havia tubulações que fazia as ruas, né? Passagem de um lado para o outro, que é uma rua, então era a tubulação, a gente está substituindo todas por galerias para que
haja mais vazão de água, porque às vezes uma tubulação ela é um pouco menor ou mais fina, vem um galho, vem um lixo, que temos muito lixo ainda dentro dos nossos córregos, né? Apesar da limpeza, mas sempre o pessoal ainda acaba colocando próximo do rio ou jogando dentro. Quando levantou um pouquinho a água, ela vai e acaba tapando lá a boca do tubo. Sim. Então temos esse problema aí. É capô de carro, é uma pop tank, é uma geladeira, é uma televisão grande. Então ela chega e para. E com as galerias, isso não, ele vai embora, né? Então hoje uma galeria de 2 por 2 ou de 2,5 por 2,5, ela passa um carro por dentro, né? Então ela não vai segurar, não vai atrapalhar, não vai trancar. Então, esse é um dos trabalhos que a gente tem procurado fazer. Já fizemos em muitos locais onde tínhamos mais problemas e ainda estamos trabalhando em cima da substituição dos tubos pelas galerias, onde a rua faz uma travessia que era tubulação. Sim, então ainda essa dificuldade tem, as pessoas ainda colocam lixo em lugar inadequado. Muito. E acaba contribuindo, então. E às vezes a própria família que colocou, ela é prejudicada. Às vezes acaba alagando a casa da pessoa que ela própria jogou. E tem muitas pessoas que moram próximo dos rios ainda que são acumuladores, gostam de levar muita coisa para casa e acabam deixando próximo do rio. Quando levanta a água do rio, ela acaba levando e atrapalhando a vida tanto dele quanto dos vizinhos. Então, a gente tem achado nas bocas de lobo também muita coisa que as pessoas têm os pontos para colocar esse material. Temos os 3 ecopontos e as pessoas acabam, a gente se acha muito teclado de computador velho, notebook velho. As pessoas têm a capacidade de erguer aquela grade que tem em cima de uma boca de lobo e jogar dentro da tubulação. Ela vai trancar em algum lugar, porque às vezes o tubo ele é mais fino e acaba atrapalhando ali no meio, lá na frente, e daí encontra mais um lixo e vai atrapalhar a vida de alguém. Sim, e então aqui no município tem regiões que vocês percebem que tem mais dificuldade, que precisa de um acompanhamento maior? Temos sim, a gente já tem mais ou menos os pontos especificados, né? Que já foi levantado várias vezes, já deu várias vezes alagamento, né? Então, esses pontos a gente procura monitorar mais seguidamente. Sempre que temos algumas chuvas ou após chuva, a gente volta lá com as equipes, faz toda a limpeza de novo naquele local ou em torno também, porque se vier outra chuva, a gente não tenha problema novamente nesses pontos que são específicos já, né? Temos pontos que a gente, quando começa a chover forte, as equipes já saem e vão lá esperar para ver, para tirar o lixo, porque vem muito lixo também, né? Temos aqui, na rua Clevelândia, com a Rui Barbosa, é um ponto crítico que a gente tem ali, passa uma galeria, então ela reúne muitas 3, 4 ruas, ela cai tudo naquele ponto. Então, quando chove forte, é um saco de lixo, é um litro descartável, é um pedaço de guarda-chuva, porque às vezes deu um vento, a pessoa estava com o guarda-chuva e ele acabou descendo lá e ele vai, porque a boca, quando ela começa a chover muito forte, ela puxa para baixo. Então, qualquer lixo, se ele não passou pelas grades, ele acaba ficando em cima e trancando as bocas de lobo. Aí a nossa equipe já sabe até onde é a boca de lobo, para ir desobstruir, e ali a pouco, às vezes já está cheio, ali a pouco a água vai toda embora. Mas estivemos fazendo aí, acompanhei eu pessoalmente também, entrei nas galerias que passam no centro da cidade, por baixo da nossa cidade, entrei lá na loja Van, que ela começa lá e vim até o INSS aí da Rui Barbosa, por baixo da nossa cidade, por baixo da região central da cidade. Sim. Tinha muita coisa aí que a nossa empresa contratada me levou para a gente ver tudo aquilo que tinha embaixo. E a época, lá atrás, quando foi feita a cidade também, cada morador era diferente a lei, né? Cada proprietário do terreno, ele fazia aquela galeria de uma forma. Umas é um pouco mais larga, feita de tijolo, outras é um pouco mais estreita, feita de pedra, outra é feita com laje. Então, cada um fez de um jeito. E alguns deles agora ele começou a cair em função do tempo, a água faz as corrosões dela. Então, agora a gente fez a limpeza 100%. Começou-se a limpeza das galerias lá na rua Mato Grosso, vindo até a loja Van, da loja Van até aqui no INSS, que é subterrânea, e da loja Avan
até na CIS Brasil, que ela sobe até uma altura aí no Maria Goretti, também foi feita toda a limpeza dentro das galerias. Sim. 100% limpas. Agora é só aguardarmos ver o que vai acontecer. Sim, Mas por material dentro ou por sujeira, não vamos ter esse problema, porque foram feitas a limpeza de 100% dessas galerias que passam por baixo do centro da nossa cidade. Então, além da limpeza das galerias, né, dos rios, tem algo mais que vocês estão realizando em função do El Niño? As podas também de árvores, né? Como agora é uma época da colheita dos galhos, né? O pessoal, o povo, todo mundo faz a poda das árvores, acaba colocando próximo do rio ou próximo de uma boca de lobo, as folhas ficam ali. Então é também esse cuidado junto, né? Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos faz esse trabalho junto da manutenção e da limpeza da cidade. Que a limpeza da cidade contribui muito também para os alagamentos. Então, as duas secretarias trabalham sempre em conjunto para fazer essa manutenção que é diária, né? Essa limpeza diária. E as podas das árvores também, equipes das Secretarias de Serviços Urbanos faz a poda das árvores, recolhe, tritura, para nós chegar no final aí e não termos problema nenhum de alagamento, que é o objetivo do trabalho que a gente vem fazendo. Sim. E no interior daí também, quais são os trabalhos, além, né, da limpeza dos rios? Também é como falei, as tubulações, aumentando a vazão das tubulações, fazendo o sarjeteamento de todas as vias, né? E tirando a água fora. Procurando também fazer a poda das árvores também no interior, porque hoje, uma vez os proprietários faziam, hoje nenhum faz, então a prefeitura tem que fazer esse trabalho também de poda de árvore, fazendo alargamento ou limpeza das vias, né, do interior também. Esse trabalho também é feito. Tá, e assim, a população pode contribuir de alguma maneira para evitar que aconteça, né, alagamentos, né, perante as chuvas fortes que vão ocorrer aí? Com certeza, isso é um trabalho muito importante que a população deve nos ajudar. Ela precisa fazer com que não é um problema, às vezes, da prefeitura, é um problema criado por algum morador da cidade. Tem muita gente ainda que hoje sai da cidade e acaba levando o seu lixo para jogar numa saída da cidade. E larga próximo de uma sarjeta. A sarjeta também, quando chove forte, ela acaba levando esse material para baixo. Já vai trancar a sarjeta, já vai correr água na estrada, ela corre para um lado, às vezes está trancada a valeta, ela corre para o outro, e acaba atrapalhando, que também temos casos que entrou água numa casa lá no interior, em função de que, às vezes, o próprio morador lá, caiu um galho, ele não tirou da sarjeta. Ele deixou o galho lá, achando que amanhã a prefeitura ia tirar. A prefeitura não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo, né? É um serviço que, às vezes, é só descer do carro, tirar fora da estrada, jogar, estaria contribuindo. E também fazendo as roçadas, né? Que os nossos agricultores ajudariam muito se fizesse as roçadas ao entorno das estradas do interior. Ajudaria muito também para fazer com que, não trancando as sarjetas, a água flui melhor, não estraga a estrada e ela não atrapalha, às vezes, o próprio morador, que é o proprietário da terra. Sim, então vamos dizer assim, num episódio de chuva forte, né, que aconteça algum ônibus escolar, talvez, fica na estrada ali, a secretaria, ela atua rapidamente para ir ajudar essas pessoas? Assim que chamado, nós temos sempre as equipes de plantão, em qualquer situação, sem horário, né? Os nossos telefones aí, o meu principalmente, eu nunca desliguei e não desligo nem à noite. Então, se a gente tiver um chamado, a gente já encaminha uma equipe, já vai lá, faz o socorro, e assim sucessivamente. Todos os secretários, né? É determinação também do nosso prefeito Valmor Scolari, antes João Rodrigues, e o nosso prefeito Valmor, hoje dando sequência ao trabalho, vem também sempre cobrando muito o atendimento do telefone. O secretário, principalmente, ele tem que estar sempre com o telefone na mão para atender a todos os pedidos da comunidade e da população também, para que, em qualquer eventualidade, ele esteja aí junto, né, para resolver o problema daquele caso que aconteceu. Sim, e então, com todas essas medidas, né, já tomadas, acredito que ainda tem alguma para ser feita, né, no município, em todo o município?
Isso sempre vai surgindo, são demandas, né, que no decorrer das chuvas, elas vão acontecendo e a gente vai procurando fazer as melhorias e atendendo aquilo que, às vezes, casos que nunca aconteceu nada, mas tem momentos que vai acontecer, certo? Hoje, como com os assoreamentos dos córregos também que estão em torno da nossa cidade, que hoje não é mais na cidade, mas em função dos loteamentos que vêm ocorrendo no perímetro urbano, que vai aumentando, aumentando. Então, lá tinha um córregozinho que não tinha nem volume de água. Hoje já está com um volume enorme de água. E a cidade vai crescendo, vai tendo o asfaltamento. Então, vai sempre aumentando a água. Você acaba canalizando toda a água de uma vez só, certo? Uhum. Então, vai aumentar. Aumentando a cidade, nós vamos aumentando os problemas juntos, né? Sim. Mas a gente está aqui para não solucionar 100%, porque nunca a gente vai conseguir fazer o 100%. Sim, é um fator climático também. E fazer a nossa parte, que é sempre melhorar, procurando melhorar, fazer mais, para fazer aquilo que estamos lá para resolver. Não fazer o 100%, mas dar condições de dignidade para os nossos chapecoenses. E teria, assim, alguma orientação da Secretaria, então, para a população nesses períodos de chuva? Talvez nas casas, carros, nas estradas? É que quem sabe de alguns problemas de alagamento, como citei há pouco, na rua Rui Barbosa com a Clevelândia. Muitas pessoas veem que a água está alta naquele local, eles acabam botando o carro dentro da água e sabem que não vai passar, que ele vai ficar ali. Então é só voltar um pouquinho, vai por outra rua, ele vai passar igual. As pessoas, quando vê em algum local que a água está um pouco alta, ele espera baixar para fazer a passagem, até não só de carro, mas também passando a pé, que às vezes você pode ter um buraco, porque depois embaixo da água você acaba não vendo nada. Pode ter um problema. Quem assiste aí um pouco as notícias, os nossos meios de comunicação do nosso Brasil e também fora do Brasil, tem visto vários carros indo embora, pessoas se afundando, né? E às vezes muitas perdendo a vida em função de querer fazer uma coisa que às vezes você perde o carro, mas não perde a vida. Perdeu a moto, você caiu no rio ou foi embora com a água, logo você vai achá-la ali embaixo. Mas é melhor estar vivo e conquistar um novo equipamento do que você fazer uma coisa que não dá para fazer. Com a água e com o fogo não dá para brincar, porque eles sempre foram mais fortes e vão ser mais fortes que nós. Então, por isso, a gente precisa sempre se precaver. Cuidar, às vezes, às vezes quer atravessar um córrego, mas a água está muito alta, muito forte. Se ele te levar, você, às vezes, não precisa nem se afogar. Mas ele vai te bater em algum lugar. E você acaba se machucando, perdendo as forças, não consegue mais sair. Então, as pessoas têm que estar atentas nesses locais. De não atravessar, se cuidar e sempre chamar. Se precisar de alguma coisa lá na sua residência ou em qualquer lugar, nós temos os telefones lá da Secretaria, que é 3329-3600, que podem estar chamando em horário de expediente. E se for fora do horário, o meu celular, eu já sempre passei onde a gente foi, né? Que é 98408-4040. Desde que surgiu o celular, eu tenho o mesmo contato, nunca mudei de número e também não desligo. Às vezes a gente não consegue atender a todos ao mesmo tempo, mas sempre que... ou se não atende agora, mas depois dá uma resposta. Sim, então perfeito. Muito obrigada pela presença aqui no Diário. Quero agradecer o Diário do Iguaçu mais uma vez pela oportunidade, sempre colocando o secretário Carraro à disposição e também a Secretaria de Obras e Infraestrutura à disposição dos nossos chapecoenses. Perfeito. Estamos finalizando mais um episódio do Talking DI e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.